Olá, meninas! Vamos para mais um capítulo do livro Deus Trabalha no Turno da Noite. Estaremos falando sobre o capítulo 16, que é Deus está dirigindo circunstâncias desconhecidas para mim. E ele começa o capítulo fazendo, na verdade, uma analogia, né, de uma diretora de... Ela não era bem uma diretora de teatro, acredito que ela era uma membra da igreja que gostava dessa área e atuava nessa área de dirigir uma peça de teatro, né? E ele conta tudo o que envolvia a preparação para o espetáculo acontecer. Então, e em relação a isso, ele contrapõe com toda a preparação de Deus, com tudo que ele criou, incluindo cada uma de nós. E ele fala como que foi montada a peça, quem o personagem que ele era na peça, né? E eu achei muito engraçado quando ele fala que ele era o jumento, porque não tinha, não tinha como alugar um jumento. Foi bem engraçado. E aí ele conta sobre a irmã Merit, que era responsável por organizar todo esse espetáculo de Natal, fazer com que esse espetáculo, né, de certa forma, acontecesse, que ela não era nenhum Steven Spielberg, mas que ela dava tudo de si para que aquilo acontecesse. E geralmente é o que a gente faz quando a gente faz o que a gente gosta, né? Se a gente ama aquilo que a gente faz, a gente normalmente dá o melhor. Por mais estressante que seja, a gente quer fazer aquilo muito bem. Quando eu pensei no que eu estou falando agora, me veio aquele versículo que eu não sei onde está, que é: quer comais, quer bebais, quer que faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E se a gente... Ai, gente, aí falou ela conhece os endereços. Eu lembro dos versículos, mas não sei dos endereços. Bem, o zelo de Merit nessa função foi algo que foi reconhecido, né? Ron prestou atenção a isso, chamou a atenção dele, de como ela tinha zelo por aquilo, como ela conduzia aquilo e preparava, né, tudo para que tudo acontecesse, tanto que ele fala assim: mas a peça de Natal era a vida dela e ela punha tudo de si no empreendimento. Para quem não me conhece aqui, eu trabalhei metade da minha vida praticamente com teatro no Rio, quando eu morei para lá, mas antes de eu ir para o Rio de Janeiro, que eu tinha 21 anos, eu já fazia teatro em Presidente Prudente, que foi onde a Michelle me conheceu. A Michelle deve ter visto algumas coisas, né, Michelle? Michelle foi me ver quando eu fazia teatro dentro da universidade. Então, assim, sempre foi a minha paixão de estar nessa coisa. Hoje eu estou precisando me reinventar, porque, né, o teatro é algo que você faz para chamar a atenção. Hoje eu estou precisando que não fazer coisas para não me chamar a atenção. Ai, é difícil, viu? Ainda mais para quem está no louvor. Tem que saber administrar muito bem isso. Então, assim, eu sei muito bem quando ele fala sobre o preparativo, né? Quando eu estava no teatro na faculdade, por exemplo, eram meses para aquela peça acontecesse. E às vezes a gente tinha uma única apresentação. No caso de Natal, geralmente é uma única apresentação, né? Mas quando não, a gente começava a viajar com as peças, tal, e tem todos os bastidores por detrás, né? O que acontece no camarim. Geralmente você tem uma outra peça de teatro por detrás da cortina, os erros, aquele bordão, aquela coisa que virou bordão, uma situação. Eu lembro de uma cena que eu e uma atriz estava tão tão dentro da cena, assim, que eu levei um tapa no meu rosto, porque ela era minha mãe, eu falava que ela era assassina, e ela só virou a mão e tal. Aí eu, ops. E você meio que tem coisas que você, né, se entrega. E ali tinha todo um preparo, as pessoas que estavam, né, mexendo na música, no som, o diretor e tudo que ele fazia para aquilo, que aquilo viesse a poder acontecer quando as cortinas se abrissem. Então, quando eu li isso, eu meio que falei: gente, olha, meu mundo.
Tudo a ver comigo, vou saber bem do que ele está falando. E, enfim, tem realmente muitas coisas que envolve o atrás. Eu achei também interessante quando ele começa a falar sobre algumas características de pessoas, né? Que aí ele fala, tem as pessoas que tá atrás da cortina, aquela que vê se a cortina está abrindo e fechando, e ele fala da irmã que ficava reclamando por que não usavam as ovelhas dela. E eu fiquei imaginando que cada igreja deve ter uma irmã assim, né? Uma membra nesse perfil. Aquela que observa, por que não eu? Por que não comigo? Por que você não me usa? Por que eu não estou nesse ministério? Enfim, viajei aqui. E aí eu coloquei que se Merit tinha tanto zelo por uma peça de Natal, onde ela ensaiava um elenco por 3 meses apenas, para apresentar provavelmente por apenas uma vez, já que se tratava de um espetáculo de Natal, quanto mais o zelo de Deus por nós, seus filhos, que ele pensou desde a criação do mundo e orquestrou tudo de maneira perfeita para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? E tivéssemos a experiência com ele, tivéssemos relacionamento com ele, para que um dia a gente estivesse morando com ele. Então, quando eu estava pensando nisso e pensando que Deus já pensava na gente desde a criação, a gente tem que acreditar e nunca pensar que a gente é um acidente, né? Por isso, nenhuma de nós é um acidente. Ele pensou muito antes da minha mãe nascer que eu existiria. Então, agora eu vou ler. E eu vou ler bastante. Porque não tem como não ler para mim. Ok. Se pensarmos. Espera só um pouquinho. Qual que é a página, Luciana? Só para a gente Então, sabe qual é o problema? Porque se você está com o livro, a página para mim é diferente. É basicamente, eu acho que é a segunda ou terceira, depois do que inicia o capítulo. Ela começa falando assim, sem pensarmos bem, depois que ele explica sobre a peça de teatro, ele vai começar, acho que é a segunda ou terceira página. Se pensarmos bem no assunto, o Senhor é como um grande diretor. Ele verifica se tudo trabalha em sintonia. Acharam? 179. 179? Ele verifica se tudo trabalha em sintonia nas nossas vidas, na hora apropriada, com o propósito certo. Ele arranja tudo, como a irmã Merit, que vem planejando as coisas desde a eternidade, não apenas desde o último janeiro. Porque ela falava assim que virava a peça de Natal, no terceiro dia que virava o ano, ela já estava pensando em como seria a peça no final do ano seguinte. Ela já estava planejando tudo aquilo, né? E é o que Deus faz com a gente desde, já está planejando tudo certinho para que tudo aconteça no tempo certo, se a gente não atrapalhar. Ele sabe quando levantar e quando baixar as cortinas, quando soprar as nossas falas, quando colocar-nos sob a luz dos holofotes e quando está na hora do cenário mudar. E isso eu pensei sobre o meu cenário, se eu tiver que mudar. Eu já dei a minha viajada aqui também. Sempre fiquei imaginando como o primeiro espetáculo de Natal foi realizado sem falha alguma, porque afinal de contas ele é Deus e ele não falha. A propaganda fora feita séculos antes, havendo então muita expectativa por parte de todos. Deus escreveu o roteiro e depois produziu e dirigiu todo o evento. Mas mesmo Maria, a mãe designada do Senhor, perguntou a Gabriel: mas como será isso? Pergunta profunda. Maria, como tudo seria realizado? Como uma jovem virgem poderia estar grávida? Como o poderoso Filho de Deus, a eterna segunda pessoa da divindade, podia descer da glória para o tempo e o espaço e nascer na terra como um bebê indefeso? Então, Deus ele é tão perfeito que ele vem falar aqui, né, que ele preparou como fala? O fato dos hotéis estarem cheios para que ele nascesse no lugar onde Deus tinha designado, aquela coisa de ter que registrar o nome da criança e ela precisava ter que sair de lá para ele nascer no outro lugar, né? E, e aí, como isso vai acontecer? Como será isso? E a resposta a essa pergunta está guardada em Isaías. O zelo do Senhor dos Exércitos farás.
Isso nos ensina o quão que a gente precisa ser zelosos com as coisas de Deus, né? Não só a obra dele, tudo que até o nosso trabalho, que não tem às vezes, muitas vezes nada a ver com coisas do Senhor, a gente precisa fazer com zelo. Que é o versículo que eu pensei no início, quer comais e quer bebais, fazei tudo para a glória dele. Porque bem ou mal, no nosso trabalho, a gente sendo um espelho de Cristo ali, a gente vai ser sal e luz naquele lugar, né? Uma atitude nossa pode mudar, de certa forma, a atitude de uma outra criança. A Michelle tem vivido isso dentro da escola, né? E podido passar isso para as crianças através de atitudes ou de uma conversa com um pai, né? De tudo que ela vem desde quando começou esse grupo aprendendo aqui, porque a Michelle está aqui praticamente desde o começo, né, Mi? Então, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, as coisas são muito possíveis de dar certo quando a gente faz com zelo. E o dicionário descreve zelo com as palavras grande entusiasmo, como quando se trabalha para uma causa, empreendimento ou devoção, ardente, fervor ou paixão. O zelo de Deus é seu compromisso firme, incansável, intransigente de cumprir a sua vontade. Ou seja, o zelo dele e o empenho dele é para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Nada neste universo irá impedir o caminho do zelo do Senhor. Ou seja, eu acredito que, na verdade, por mais que a gente tome alguns caminhos diferentes, né? Eu fui parar no Rio de Janeiro, tomei um caminho diferente antes de vir para cá e ter um encontro, né? Com o Senhor. Eu acho que desde que a gente quando o Senhor tem essa vontade, ele envia o Espírito Santo, ele vai usar pessoas à nossa volta para que a vontade dele venha a ser cumprida de alguma forma, né? Quando se tratou de enviar o seu filho para ser o nosso Salvador e Redentor, Deus fez o que tinha que fazer por trás do cenário para que acontecesse. Ele colocou Herodes no trono, César em Roma, os mágicos no Oriente, os pastores nos campos, os anjos no céu. Ele cutucou César para exigir um imposto que exigiria a presença de Maria e José em Belém. Ele fez com que os hotéis ficassem lotados a fim de que Cristo pudesse nascer numa manjedoura. E isso aconteceu durante toda a existência de Jesus, e isso provavelmente acontece em toda a nossa existência, conforme os anos seguiam o seu curso. Com centenas de profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento, vida e morte de Cristo, fico ainda surpreso ao ver como Deus cuidou para que cada detalhe ocorresse no momento exato, tudo segundo as Escrituras. E isso é muito surpreendente, né? Isaías profetizou que ele nasceria de uma virgem, e ele nasceu. Miqueias disse que ele nasceria em Belém, e isso aconteceu. Isaías insistiu que ele seria um descendente direto do rei Davi, e assim foi. Zacarias declarou que ele entraria um dia em Jerusalém, montado num jumento, e ele entrou. Zacarias também declarou que ele seria traído por um amigo, e ele foi. Zacarias também fala que ele estabeleceu um preço da traição em 30 moedas de prata. Judas recebeu. Zacarias especificou que o dinheiro da traição seria arrojado ao oleiro e ele foi usado para comprar o campo do oleiro. Isaías previu que Jesus seria oprimido, afligido e levado a julgamento. Todavia, embora inocente, não ofereceria defesa. E foi exatamente assim que isso aconteceu. E a lista continua, e ele preparou cada linha, cada cena, cada diálogo. Engraçado pensar que cada coisa que a gente fala, né, foi algo já orquestrado e a gente nem imagina que Deus já sabe tudo que a gente vai falar antes mesmo das palavras saírem da nossa boca. É algo bem surpreendente. Ele reuniu tudo e as coisas para acontecer conforme planejado, na hora certa. Cada profecia antiga de sua primeira vinda foi perfeitamente cumprida, e o seu zelo cumpriu tudo. O zelo do Senhor cumpriu tudo. E eu pensei, como minha fé é pequena, né?
E fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar que uma montanha vai daqui e vai de lá. Gente, se minha fé não consegue fazer isso, qual tamanho é a minha fé que não é nem do tamanho de um grão de mostarda? Porque, olha, tudo bem, eu não conheço a Bíblia, né? Tipo, primeiro que eu já li ela, eu já li ela toda, fiz até um plano, foi com a Roberta, que ela me convidou para fazer, eu fiz, mas não sou a boa do endereço, né? Tem aqueles versículos que já ficam gravados, tem aqueles que você estuda durante algum tipo de estudo que você faz, você lê mais vezes, você já sabe aquela história, mas tem muita coisa do que eu li que eu não me lembro, né? E mesmo depois de já ter pelo menos lido ela uma única vez, tem coisas que a gente não capta, não guarda e acaba, sei lá, esquecendo ou deixando passar, e você fala, meu, como minha fé é pequena, porque, tipo assim, a gente já leu, né? E a Bíblia é um manual nas nossas mãos. E se a gente tivesse de verdade a noção da riqueza que é isso em nossas mãos, a gente cuidaria com muito mais zelo. A gente cuidaria com muito mais amor, como se fosse o seu tesouro ali, né? E você quer passar isso para todo mundo que você conhece. Você tem como. É engraçado, da mesma forma que a gente acaba de se converter e está naquele primeiro amor, e às vezes as pessoas falam, nossa, mas agora ela só fala disso. É porque você quer que todo mundo conheça, é porque você quer que as pessoas conheçam o Jesus que você conheceu e que transformou a sua vida como ele transformou. Então, é, é dessa forma, e quando a pessoa ainda não teve esse encontro, ela não entende. Nossa, mas você só fala disso agora, só escreve isso agora, e aí? Né, o assunto não é esse, agora se você tem que querer dar lição de moral, às vezes, porque às vezes tem gente que perde a linha, às vezes eu acho que eu já perdi a linha também, não sei. Enfim, e aí eu fui percebendo como a minha fé é pequena, né? Porque a gente tem um manual nas nossas mãos, e ali o que mais é provado é a fidelidade de Deus, né? Tudo que ele falou se cumpriu. Ali em cima eu acabei de ler, né? O que o Espírito Santo falou, né? Para cada profeta ali, né? O Isaías, o Zacarias e tudo que eles fizeram aconteceu. Então, ali na palavra, a fidelidade do Senhor é algo que é muito visível, a fidelidade, e tudo que ele falou se cumpriu, e às vezes a gente, eu não sei, acredito que não sou só eu, né? Acredito que todo mundo tem as suas preocupações do amanhã. Preocupações do filho, a preocupação da educação do filho, e eu estou falando porque essa é a minha maior preocupação, né? Com Pedro, tipo, mesmo assim, a gente sabendo que a cada dia basta o seu mal, aí a gente vai lá e se preocupa com o dia seguinte. Mesmo a gente tendo alguns versículos que já são, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a gente se preocupa com o dia seguinte, a gente se preocupa se faltar o emprego, então, cara, e agora? Como vai ser o meu aluguel? Peraí, o Senhor é meu pastor e cada dia basta ser o mal. E tem aqueles versículos que eu também gosto muito em Filipenses, né? Sobre você dar graças em todo tempo, né? E aí fala para você se alegrar em todas as circunstâncias. Tem tudo isso que se realmente a gente tivesse trincado, costurado dentro da gente, eu acho que a gente sofreria menos com o futuro, que é o que tem levado muita gente a ter ansiedade, depressão, enfim. Aqui eu coloquei, eu me preocupo tanto com a educação do Pedro, mesmo sabendo dos versículos que diz, ensinai os mandamentos do Senhor a vossos filhos. E isso é uma dica, né, na verdade. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. E aqui tem uma promessa. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nós temos que ser mais confiantes em tudo que a gente aprende, né, na palavra. É o lance de que eu acredito que a maioria aqui está no ADG,
né, em fazer aquele SOAP mesmo, sabe, de você aprender aquilo, você falar onde que isso aplica na minha vida e fazer a oração para que aquilo venha, de certa forma, acontecer, né, que, olha, Senhor, que quando eu tiver uma oportunidade para aplicar esse versículo aqui, eu venha me lembrar ou ter coragem de fazer, porque às vezes tem situações que você precisa ter coragem de ter alguma atitude, né, na verdade. Então, que a gente tenha essa confiança naquilo que está escrito, para que a gente venha se aprofundar mais e nos mergulhar num nível mais profundo da nossa fé. Depois o Ron vai falar como que ele conheceu a esposa, né? Só um minutinho, gente. Depois o Ron vem falar como que ele conheceu a esposa dele, e foi uma história, né, muito de Deus mesmo, porque ele morando no norte, conheceu uma família, enquanto a mulher morava no sul e conheceu, se eu não me engano, os filhos desse casal. Cada um falou assim, não, vai estudar nessa faculdade. E coisa de que os dois toparam a sugestão, né, no mesmo instante, e acabaram se conhecendo na mesma universidade. E eu vou te falar que comigo e com o Léo não foi muita coisa diferente, não. Eu falo que eu só entrei na loja que eu trabalhei para conhecer ele, porque eu só passei os 3 meses de experiência. Não fui boa de venda naquela loja, fui mandada embora 3 meses depois. Então eu falo que eu só entrei ali para conhecer ele. E uma outra situação é que o Léo morava num lugar no Rio de Janeiro, no Leme, e eu morei numa rua de trás da casa dele, tipo assim, 5 anos antes, assim que eu cheguei. Eu cheguei em 2001 e conheci ele em 2006. Então, exatamente isso, 5 anos que eu cheguei lá, eu morei na rua de trás. E essa rua de trás era a escola que o Léo estudava. Então, eu posso ter cruzado com ele, só que ele era um adolescente. Eu sou 5 anos e meio mais velha que ele. Então, na época, provavelmente ele era um adolescente que eu nem olhava para a cara dele, né? Eu fico imaginando, Jesus, eu queria tanto chegar lá em cima e ter a oportunidade de abrir uma janelinha para saber se eu cruzei com ele na praia, porque eu frequentava a praia que ele frequentava, mas eu fui conhecer ele dentro de uma loja, num shopping, 5 anos depois que eu cheguei lá. Então, para mim, isso tudo é meio que a jesuicidência, né? É lógico que a gente tem os nossos altos e baixos, tivemos uns baixos bem baixos, mas quando eu percebo a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, juntos como casal e como pais do Pedro, era ali Deus já trabalhando, né? Eu fui morar naquela rua e depois eu fui trabalhar naquela loja, era uma loja muito longe da onde eu morava e eu mandei o currículo para vários lugares e só aquela loja me chamou, sabe? Então eu fico vendo algumas coisas assim, peraí, Ana, aqui isso vai acontecer, essa loja vai te chamar e aqui você vai conhecer essa pessoa. Ele namorava uma menina há 3 anos e ele se separou da menina para ficar comigo. Então já parece que era uma coisa já encaminhada, mas que foi mexida de uma outra forma para que hoje nós estivéssemos aqui, e chegando aqui eu conheci a Roberta, e que me fez eu mergulhar mais fundo na palavra, e por isso eu me converti, pelas coisas que eu entendi quando eu li a palavra. Cadê? Aqui eu coloquei que foi como eu conheci a Roberta, e agora nós estamos juntas aqui no Top Glitter fazendo o que estamos fazendo. E aí eu vou para a página, no meu caso é 185. Deixa eu ver se é isso. Ops. 185 para mim, não sei para vocês. Começa assim, ó, quando faço um retrospecto. Quando faço um retrospecto do espetáculo teatral da minha vida, um dos meus maiores consolos está em compreender que, mesmo que eu esqueça a hora de entrar em cena ou a minha fala, nosso Deus soberano pode mesmo assim apresentar uma produção perfeita. Não me pergunte como, porque da minha 183. 183. Não me pergunte como, porque da minha perspectiva isso não faz muito sentido. De algum modo, em seu plano perfeito, todas as minhas
trapalhadas. Gente, eu nunca tinha escutado essa palavra. Basófias. Alvos não cumpridos e sonhos frustrados de maneira alguma impedem que ele cumpra a sua vontade. É o zelo do Senhor que realiza as coisas e não a competência e perfeição da Ana, e todos nós podemos nos alegrar com isso. Passei aqui. Aí depois o Ron vai acabar falando sobre um aconselhamento de casais, que ele imaginou que ele tinha pisado na bola, né? Porque ele foi ali inspirado pelo Espírito Santo. Ele falou assim que ele até fala que ele não, geralmente ele é mais calmo, vai lá mais polido, sabe, mede as palavras no que falar, mas quando ele viu aquele casal, ele já sentiu algo diferente e ele não, aqui o buraco é mais embaixo, deixa eu ser mais firme, né? Eu acredito que foi assim, tanto que ele se arrepende mais tarde, e ainda bem que foi mais tarde, que ele estava tão envergonhado que a vontade dele era ir para a casa do casal, pedir desculpa, mas enfim, eu acredito que essa vergonha que ele sentiu também foi o Espírito Santo para impedir que ele fosse lá pedir desculpa por uma coisa que mudou a vida desse casal, de certa forma, né? Aí ele recebe um amigo que fala, vem cá, a gente pode conversar, ele já estava lá meio que, né, segurando assim, falando, meu Deus, o que eu fiz? E aí, de repente, esse cara fala, olha, você sempre me surpreende, porque esse casal teve uma reviravolta. Então, assim, mais uma vez, Deus já estava trabalhando e levantando o Ron como conselheiro para ajudar aquele casal, da mesma forma que Deus fez os hotéis ficarem cheios para que, né, Jesus nascesse numa manjedoura. E tudo isso para que esse casal tivesse um novo recomeço, talvez uma restauração no casamento, né? Ele não entra em detalhes, mas eu acredito, se tratando de casal, que foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu aprendi que a gente deve agradecer a Deus por cada oportunidade que a gente tem de evangelizar, né? Porque na maioria das vezes a gente é boca do Espírito Santo, nós somos instrumentos dele para outras pessoas. A gente pode estar vendo uma situação e às vezes, muitas vezes a gente tem a vergonha, nossa, mas é comigo mesmo, né? Será que eu devo ir lá falar isso mesmo, né? E isso se trata também de algo que ele fala no texto, mas no capítulo, mas eu não coloquei aqui, que é sobre a obediência. E todas as pessoas que tiveram sucesso sim, né? A prosperidade, sucesso de vencer o inimigo, vamos assim dizer, foi porque obedeceram a voz do Senhor, não temeram em agir quando precisava, né, agir, na verdade, e se colocar ali a serviço de Deus, para ser instrumento de alguma forma, para às vezes a gente exortar alguma pessoa, né, sobre, olha, isso que você fez não estava muito legal, mas quem sabe se você fazer dessa forma aí, por esse caminho, você não consegue atingir, sei lá, whatever. E a gente ser gratos para ser esse instrumento nas mãos do Espírito Santo, porque assim, a gente só é instrumento, quem vai convencer é ele. Então a gente ou fala, ou às vezes o que a gente precisa é não falar. E isso já vai estar sendo algo, porque muitas vezes, por exemplo, eu, Ana, quis muitas vezes mudar meu esposo, até eu aprender que, pelo Carlos e a Lê, ouvindo Carlos e a Lê, que a Fabi fazia também, foi onde eu conheci a Fabi, que quem convence é o Espírito Santo. Até então eu nunca tinha escutado isso na minha vida, né? Isso não vai adiantar a sua... Você pode ter algumas atitudes que vai falar, opa, por que ela está agindo assim? Que vai fazer com que ele pense, mas quem vai convencer o coração da... Fala aí, Moniquinha. Justiça, juízo, que o pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, é isso, a gente precisa ter essa consciência e sermos gratos de sermos usados pelo Espírito Santo. E aí, Ron vai falar da vida de Augustinho e da mãe dele, Mônica, né, que sempre intercedeu, sempre esteve lá de joelho no chão, ele era sei lá, como que pode dizer? Uma pessoa que gostava dos prazeres da vida, né, agia por impulso, queria
dar prazer à sua própria carne, enfim, e ele não escutava muito a mãe, né, não dava muito ouvidos à mãe, mas a mãe persistia em oração, persistia, com certeza com o seu joelho no chão, e ele falou, eu vou para Roma, e ela disse, não, meu filho, o Senhor foi clamar a Deus, Deus não deixa que ele vá, não quero que ele vá para esse lugar, né, que na época provavelmente não deve estar muito diferente, principalmente agora com esse tempo louco que a gente está vivendo, mas era uma coisa muito louca, né, aquela cidade, e ele acabou indo para lá. Mas o joelho da mãe fez com que, da mesma forma, mesmo ele estando num lugar e longe dela, num lugar que ela não queria, e longe dela, que ele fosse fisgado por Deus, né, com certeza, esse amigo dele que falou assim, vamos lá ver a palestra dessa pessoa, né, não coloquei o nome aqui, esqueci o nome, e ele foi pela oratória, ele foi para aprender uma outra coisa e não em si pelo que ele ia escutar, né, o tema que ele ia escutar, não foi o que interessou ele, mas enfim, são os improváveis, né, até as situações improváveis que Deus usa quando ele nos quer perto dele. E, bom, Agostinho depois ele se tornou um teólogo, uma pessoa que inspirou pessoas, muita gente, né, aprendeu com ele, muita gente foi levada até Cristo por ele, e não temos dúvida de que foi o joelho no chão daquela mãe, e isso também a gente aprende que o poder da oração, né, é muito grande, ele existe, Deus nos ouve, e a gente ora e Deus faz no tempo dele. O problema da gente é que a gente não quer esperar o tempo dele. A gente quer para ontem tudo, sendo que quando ele faz é tudo, a palavra dele mesmo diz que é bom, agradável e perfeito. Deixa eu só ler aqui agora. Ele vai falar. Só um pouquinho. Aqui. Agostinho, como se sabe, entregou a sua vida a Cristo e veio a tornar-se um dos maiores teólogos e pensadores cristãos de toda a história. E Deus preparou o cenário para a sua conversão. Não foi como a mãe planejou ou dirigiu, provavelmente não foi como você e eu teríamos feito o roteiro, mas o diretor conhece o começo e o fim, assim como tudo que está no meio. Ele é tanto autor como consumador da nossa fé. Rearranjar um pequeno cenário para levar um jovem a Cristo não foi absolutamente um problema. Na verdade, nada é um problema para Deus. Nós temos um Deus que nós conhecemos como o Deus do impossível, não é? Algumas vezes eu gostaria que pudéssemos olhar por trás da cortina de nossa vida e ver o zelo de Deus. Como ele move e arranja as pessoas, o tempo e as circunstâncias. Para quê? Para realizar a vontade dele. Nada o apanha desprevenido, nada o pega de surpresa. Ele já previu tudo. E aí depois ele finaliza contando uma viagem que ele fez com os filhos e que cada um ficava falando, pai, vamos parar nesse lugar para ir nessa piscina, vamos parar no hotel que tem piscina. E a outra hora eles ficavam se mexendo atrás e começava, já que não tinha piscina, vamos, então para aqui, vamos comprar bala, como qualquer viagem com criança, né? E ele fala dessa situação se arrependendo de não ter feito, de não ter se planejado, né? Que ele fala assim: eu não fui preparado, eu não me preparei para um gasto extra, nem para estar no hotel com piscina, nem para ficar parando e comprar bala. Ele foi com dinheiro contado para aquela viagem. Então ele diz que ele se arrepende de não ter se preparado para ter os gastos extras, porque se ele tivesse se preparado, com certeza ele arrancaria mais sorrisos e isso traria para ele mais boas lembranças, né? Para os filhos também, que teriam boas lembranças guardadas na memória, e ele se arrepende de não ter criado esse cenário, né? E isso também me fez pensar que eu preciso me dedicar para, no sentido de me preparar mais
para os gastos extras, para eu fazer e arrancar mais sorrisos do Pedro, para que quando ele estiver grande, falando para os filhos dele sobre a infância dele, ele fala: minha mãe, meu pai, a gente parava aqui. Eu tenho muitas lembranças, mesmo sem esses gastos extras, das viagens de Kombi com meu pai, gente. E é maravilhoso eu lembrar disso, sabe? Dele não ter muito dinheiro. Meu pai tinha uma Kombi que ele abria as portas de trás, baixava um banco lá, e aí ele jogava um colchão de casal. Aí é muitos livros! Muitos livros. E, gente, e não tinha banco, não tinha essa coisa de cinto de segurança na época, né? Essa coisa que era obrigada, não sei o que lá, nem cadeirinha. A gente ia deitado no colchão, gente. Era a viagem mais confortável da face da terra. Deitado no colchão, brincando, pulando ali, enquanto meu pai ia dirigindo. E a gente, às vezes, ia para o sul, né? Santa Catarina, Criciúma, que é onde a gente tem um tio lá. E São Paulo e Criciúma eram as nossas viagens. E são boas recordações, né? Parava em lugar, ficava em hotel? Não, mas a gente viajava na Kombi. E eu percebo quantos nãos eu falo para o Pedro, sabe? E essa frase aqui me chamou muito a atenção, esse comentário dele ter se arrependido e falar por que eu não me preparei. E depois ele inclusive até agradece a Deus. Ele fala assim: eu estou muito grato por Deus ser um pai que pensa em tudo. Ou seja, Deus se planejou para acomodar cada uma de nós, gente. E é muito filho. É muito filho para ele ter pensado em cada um, gente. Isso é surpreendente demais. Ele planejou e arranjou previamente cada passo da nossa jornada. É a última frase, tá, do capítulo. Está preparado para custear o projeto inteiro e até os acessórios supérfluos. Ele nos levará daqui para lá, incluindo algumas surpresas agradáveis quando o trajeto se alongar e o espírito abater-se. Então, que nós venhamos aprender a nos planejar para arrancar mais sorrisos, que nós venhamos agradecer por sermos instrumentos na mão do Espírito Santo, que nós venhamos ser gratos porque ele preparou tudo e que nós não venhamos atrapalhar os planos dele, né? Não venhamos ser uns obstáculos na mão do Senhor, porque se a gente não for esse obstáculo, a nossa vida deslancha de uma forma que não é para a gente também. A gente vai ser feliz de alguma forma, vai ter os nossos, né, os nossos baixos também, porque vamos falar que foi uma promessa, eu estou indo, mas vocês vão ter aflição, né? Esse mundo jaz no maligno. Então, não tem como você ter só bênção no mundo e jaz no maligno. Você tem a bênção lá na eternidade, mas para isso você vai ter que passar pelo processo até chegar à eternidade. Então, que a gente tenha essa consciência, ter a consciência de que a palavra de Deus é um tesouro, que a gente precisa se aprofundar mais, ler mais, ser mais constante, né, nessa coisa da leitura e fazer algo mais profundo para que a gente venha, de fato, né, minha oração quando eu leio a palavra, eu falo, Senhor, que eu não só entenda, mas que todas as situações onde eu precisar aplicar isso, que eu consiga praticar, porque não é fácil, gente, a gente é humano e muitas vezes a gente não vai lembrar naquela situação de aplicar aquilo que a gente aprendeu, ainda mais se for uma situação pesada ou que a gente está estressado, nervoso, é desafiador, mas desde que a gente já tenha consciência que isso vai trabalhando. Talvez você não consiga numa primeira situação, mas numa segunda vez que isso acontecer, você já vai, né, conseguindo fazer, de certa forma, a vontade do Papai do Céu, que não é para a gente veio para servir. Então, que a gente tenha essa consciência, tá bom? É isso. Beijo. E um queijo. Alguém quer falar alguma coisa? Amém, amém. Que bom. É isso, você já deu um gancho para o que eu estava pensando em falar. Porque, assim, realmente, né? Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele, como um pai zeloso, ele tem o melhor para os seus filhos. Então, ele já tem escrito o que ele deseja para nós. A palavra de Deus, a palavra diz que eu bem sei os planos que tenho acerca de vocês. É plano de paz, é para dar um futuro bom. Então, ele tem um futuro bom para nós, né? Essa é a verdade. Com aflições, normal, com certeza. Mas ele tem bênçãos para as nossas vidas. O que acontece? Uma vida de obediência, uma vida com ele sendo o centro, uma vida de fé,
acelera o processo. Uma vida de atitudes e decisões erradas atrasa o processo. Então, o que ele tem vai acontecer. Só que nós também contribuímos acelerando ou atrasando, né? E isso a gente também tem que entender, né? Que nós temos esse papel. Porque que daí já é o livre-arbítrio, né? Porque senão nós falaríamos assim, aonde que cabe isso, né? Eu não tenho nenhuma participação na minha vida, eu tenho. Aí se encaixa a minha participação. Ele tem um plano, ele tem tudo definido para mim. A minha participação está onde? Atrasando, acelerando, contribuindo positivamente, negativamente, né? E sobre esses encontros, eu também tenho com relação ao meu casamento, eu me criei numa igreja junto com meu marido. Nós dois nos criamos na mesma igreja. Eu sou 1 ano mais velha que ele, também sou mais velha. Sou 1 ano mais velha que ele, 1 ano e 10 dias. Nós dois somos de agosto. Nós nos criamos na mesma igreja, basicamente com a mesma idade, só que a gente não se conhecia. E não é uma igreja grande, gente. A gente não se conhecia. Ele sempre foi muito tímido, muito na dele, com outros 3 irmãos, e eu era da turminha do final de semana, saía da igreja, vamos para lanchonete, eu saía com a galera, e ele não. Então, assim, eu não o conhecia. Olha que muito louco isso. Aí, décadas depois, a gente se encontrou em outra igreja. E aí ficou aquele flerte. Ele continuava tímido. E aí, um dia ele pediu para a irmã dele me convidar para comer uma pizza na casa deles. Quando eu entrei lá, eu reconheci o pai dele. Conheço seu pai. Ah, que legal, pronto. A gente se criou na mesma igreja. Mas não se conhecia. Eu conheci o pai dele porque era diácono, né? Vivia na porta da igreja. E a gente se criou na mesma igreja, mas foi se encontrar décadas depois em outra igreja. É isso. Então, assim, são os planos de Deus, né? As coisas vão acontecendo dessa forma. Então, o que Deus tem, Deus tem. A nossa questão é viver em conformidade com Ele, com a palavra dele, em obediência, pedindo discernimento para fazer as coisas corretamente, né? Não, eu falo que a fé acelera no sentido de que as coisas vão acontecer corretamente. Porque nós também não temos que, nosso braço, acelerar as coisas, né? Porque essa questão da gente querer acelerar foi... Abraão tinha muita fé, mas mesmo assim ele foi lá e se deitou com outra para ter um filho, né? Mesmo sabendo que Deus tinha uma promessa de um filho para ele com a esposa dele. Então até o pai da fé, ó, para você ver, gente, como que não é fácil para nós. O pai da fé pisou na bola. O que dirá a gente? Por isso que a gente tem que realmente pedir muita ajuda de Deus para andar na linha, né? Mas ele é um pai zeloso que tem o melhor para as nossas vidas. E está desenhadinho lá esse melhor para nós. Nesse mundo caótico, nesse mundo difícil, mas ele tem o melhor para nós e a gente tem que crer e confiar. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Manda ver. Eu também tive essa como que eu posso dizer, essa situação, né, essa história no meu casamento. Eu e o Alberto, a gente estudou na mesma escola na adolescência e foi se conhecer eu estando isso lá em Santo André, né, que a gente morava em Santo André. Aí eu descobri que a gente tinha nascido no mesmo hospital, estudado na mesma escola, na mesma época. Aí, décadas depois, a gente se conhece. Eu aqui em Barretos, ele em Londrina, no Paraná. Também queria muito saber se eu encontrei ele
se eu trombei com ele alguma vez. Porque é muita, muita, muita jesuicidência. E com meu filho também teve uma história assim bem diferentona, porque assim, acho que a maioria aqui sabe que o meu filho é adotivo, né? E quando eu fui, houve um processo na igreja junto ao juizado de menores e o abrigo que tinha aqui na cidade passou a ser administrado pela igreja. E eu não tinha funcionário, eu fui trabalhar de voluntária. E no meu primeiro dia de trabalho voluntariado, a criança que veio na minha direção correu, pegou nas minhas pernas e chegou e falou assim, e não tinha como não ser ele, né? Porque o nome dele é diferente. Então ele me abraçou, me segurou nas pernas, assim, ele olhou para mim e falou assim, tia, você sabe meu nome? Eu falei, não. Ele é Gaspar, de Gasparzinho. E ali eu não queria ficar perto das crianças porque eu não queria criar vínculo afetivo com elas, porque a gente sofre muito, né? E eu peguei um trabalho justamente na lavanderia porque era longe delas. E eu fui para a lavanderia. Anos depois, né? Eu me inscrevi para... Sabe de nada, inocente. Eu me inscrevi para a fila de adoção. Nessa época, minha mãe teve um AVC e eu ficava cuidando dela. Então, várias crianças, eu fui chamada pelo fórum para conhecer várias crianças e eu não tinha a menor condição de ir, porque minha mãe estava acamada, eu não tinha como colocar uma criança no meio dessa situação. E depois de 2 anos, mais ou menos, na fila de adoção, a assistente social me ligou e falou assim, olha, Fabiana, você precisa ir pelo menos conhecer uma criança, você não é obrigada a ficar com ela, tal, mas você tem que ir pelo menos conhecer, senão a gente vai ter que tirar seu nome do cadastro. Eu, gente, mas a minha mãe tá acamada, e tentei justificar, ela falou assim, pelo menos ir conhecer. Falei, tá bom, pega uma criança aqui de Barretos, pelo menos, né, porque eu não tô podendo viajar. E a hora que eu chego no abrigo, né, para conhecer a criança que estava na fila e era compatível com o meu cadastro, quem era? O Gasparzinho. Ele já pulou no meu colo, pegou meu óculos escuro e olhou para mim, ele falou assim, você vai ser minha mãe? E eu, assim, aquele nó na garganta, e aí lembrando daquela cena... Você reconheceu, então, ele? 2 anos atrás, você reconheceu? Ele não sabe, ele não muda muito, né? Por isso que eu tô perguntando. Não, mas não foram 3 anos só de diferença. Ele tinha, acho que 4 aninhos, quando eu adotei ele estava com 7. Mas era a mesma carinha. Se eu olhar ele hoje, com 20 anos, é a mesma carinha. Mas assim, o nome, a hora que a moça falou assim, ó, esse aqui é o Gaspar, passou uma cena na minha cabeça, assim, e eu falei assim, e a gente, assim, lendo esse capítulo, a gente vê, né, como Deus realmente orquestra toda a nossa vida, e ele escreve realmente com requintes de detalhes para nos mostrar que é tudo no tempo dele, do jeito dele. Vocês falaram a respeito de atrasar ou adiantar as coisas, né? E o Ron, né, ele fala assim que mesmo com as trapalhadas dele, né, Deus sempre consegue manejar o roteiro e fazer com que tudo dê certo no final. E é bem isso, né? Que na situação do meu filho foi exatamente isso, né? No meio de uma enfermidade com a minha mãe, tudo. A hora que as coisas acalmaram, e assim, detalhe, né? Eu levei ele para passear, né? Quando nesse primeiro encontro, eu levei ele só para dar um passeio, sair para comer um doce. E no segundo que eu levei ele para casa, minha mãe começou a melhorar com a presença dele. No terceiro, eu liguei no fórum e falei assim, eu não devolvo mais. Não devolvo mais, né? Eu já tinha entendido que... E ele é uma bênção na minha vida. Quantos anos quando foi para sua casa? Ele tinha 7.
Hoje ele está com 20, assim, é uma bênção na minha vida, é um presente de Deus. E eu vejo assim quanto Deus foi zeloso comigo. O zelo do Senhor é quem fez todas as coisas. Ai, muito lindo isso. Lindo, maravilhoso. Alguém Fechou com chave de ouro, Fabi. É lindíssimo, lindo. Quem mais quer falar? Oi? Quem? Eu falei que você fechou com chave de ouro. Amém. Ele fechou. Na verdade, a Ana já falou para ninguém mais falar, entendeu? Ela falou que você fechou, então ela já está impossibilitando qualquer outra pessoa de falar alguma coisa. Não foi minha intenção. Alguém mais quer falar depois dessa? Vocês querem falar depois, né? Eu vou desligar aqui então, tá bom? Assim nós terminamos. Semana que vem, na outra semana, estamos juntas novamente, então, ok?